Bom dia, boa tarde, boa noite. Começando mais um episódio da Collab especial aqui Impacto Encruzilhada e Impacta Nordeste, episódio número 5, um papo super legal com a Mona do Sebrae Rio Grande do Norte. Recebendo aqui meu parceiro Marcelo do Impacta Nordeste. E aí, Marcelo, o que a galera pode esperar de mais um episódio? Bem-vindo. Bom dia, boa tarde, boa noite, Fábio. Muito legal estar aqui com você novamente. E antes de mais nada, né, um feliz 2024 aí para todos os nossos ouvintes e ouvintes. Bem, a Mona, eu sou suspeito para falar sobre a Mona, né? Eu conheci a Mona logo que quando cheguei no Rio Grande do Norte, eu bati na porta do Sebrae e vocês vão escutar aí por que eu bati na porta do Sebrae, né? O Sebrae cumpre aqui no Nordeste, em muitos estados do Nordeste, nessa função bem importante de disseminar a pauta dos negócios de impacto, incentivar essa agenda, né, e desenvolver novos negócios também. E a Mona é uma pessoa que abraçou essa causa há muitos anos atrás e desde então vem desenvolvendo de uma forma brilhante essa pauta no Rio Grande do Norte, inclusive tendo boa influência, né, através do seu trabalho em outras unidades aqui do Sebrae na região. Teve um papel de destaque também no desenvolvimento da lei estadual dos investimentos e negócios de impacto e na composição do CENIS, que é o Comitê de Negócios de Investimentos de Impacto lá do Rio Grande do Norte, que foi o primeiro estado a ter uma lei específica para esse setor. Então, o papo está muito legal, é muito informativo, coisas muito interessantes aí para a gente, para o pessoal conhecer. E bora para o papo, que está muito bom. Tá pensando que aqui não é casa de mãe Joana que faz o que quer, que entra e sai sem me dizer, não me venha com graça, eu conheço o teu carteado. Bom, Mona, obrigado por você ter aceito o nosso convite. Bem-vinda. Para a gente começar, se apresenta. Quem que é a Mona? De onde você fala? Conta um pouquinho de você. Bom, o prazer é meu, né, poder falar um pouquinho aqui nesse podcast, ainda mais num assunto que eu gosto tanto, que é negócios de impacto socioambiental. Eu sou Mona, sou analista do Sebrae Rio Grande do Norte, já atuo aqui há 17 anos. Hoje estou na gerência de agronegócio e negócios de impacto socioambiental, mas fui gestora dos projetos de impacto por 7 anos seguidos aqui na nossa instituição e levo essa bandeira, né, de empreender com propósito dentro da casa do empreendedor, que é o Sebrae, né? Sou administradora por formação, especialista em finanças, tenho um mestrado na área de inovação e tenho 3 filhos. Então, me divido aí entre o mundo, o universo corporativo e a função materna, que tanto eu gosto também. Que bacana. E qual que é a sua formação? Eu sou administradora e tenho um mestrado na área de inovação e especialização na área de finanças. Que bacana. E é muito curioso, Mona, porque conversando com outras pessoas para essa collab, né, com o Impacta Nordeste, é muito comum as pessoas ressaltarem o papel do Sebrae. É muito interessante. E quando a gente conversa com organizações mais do eixo Rio-São Paulo, no Rio talvez não tanto, mas em São Paulo, o Sebrae é mais um na multidão de organizações. E nesses estados por onde a gente anda, eu estou falando do Centro-Oeste, né, você no Uhum. Nordeste, o Sebrae é uma figura, é um ente assim, chave. Como é que é para você ouvir isso, uma pessoa que está há tantos anos no Sebrae levando à frente esse tema? A gente sabe o quanto é importante a atuação do Sebrae, né? Seja em qualquer estado que ele esteja. Mas a gente sabe que em estados menores, né, como o Nordeste, no caso aqui do Rio Grande do Norte, essa atuação ela é fundamental para o desenvolvimento da economia local. E eu não estou falando só de negócios de impacto, estou falando para o desenvolvimento de todo tipo de empreendimento, né? O Sebrae tem uma atuação muito ampla, principalmente em estados que não têm tantos atores assim como, né, falando de São Paulo, por exemplo. Então, o nosso papel em fomentar esses empreendedores, e a gente sai para além das consultorias e capacitações, né? A gente trabalha em todas as outras esferas, de política pública à consultoria, de capacitação e de eventos a ambiente legal. Então, assim, a gente acaba entrando em várias esferas, né, por ter esse poder, principalmente de capilaridade e de diálogo, né? É uma instituição que dialoga com várias outras instituições, que traz outros parceiros para dentro do processo. Então, a gente realmente tem essa força muito forte, principalmente em estados que não tem tantos atores e não é tão pulverizado, então não tem tantas empresas também. Então, quando a gente olha para o Nordeste, aí tem Rio Grande do Norte, a Paraíba, né, o Ceará, então a gente sabe do poder
e do poder que eu falo de influência mesmo, e de possibilidade de chegar até as pontas, né, que é onde estão realmente os produtores, onde estão os empresários. Então, a gente sabe que por ter essa abrangência, essa capilaridade, a gente tem esse alcance tão grande dentro de estados como, no caso, o Nordeste. Curiosidade minha aqui, Mona, rola uma troca de figurinhas entre Sebrais dos estados mais próximos aí? Total, né? O Sebrae, ele é um sistema, e como sendo sistema, a integração e os diálogos, eles são recorrentes. Então, nós temos, para você ter uma ideia, a nível nacional, gestores que atuam com negócios de impacto social, e esses gestores dialogam com gestores estaduais, né? Então, nós submetemos projetos estaduais para o Sebrae Nacional, esses projetos são aprovados e desdobrados dentro de cada Estado. Então, existe sim uma integração muito forte, um diálogo muito forte, não só de impacto, mas de todas as outras cadeias que a gente atua, né? Comércio, indústria, serviço, enfim, artesanato. Todas essas cadeias têm gestores nacionais, esses gestores nacionais acompanham os gestores estaduais e assim a gente vai desdobrando os projetos a nível de Brasil. Por isso que é um sistema diferenciado, por ter esse arranjo, por ter essa integração e por ter esse poder de capilaridade que nós temos. Mas existe sim uma conexão direta. Bom, e para quem está ouvindo e ainda não, digamos assim, está desavisado, eu quero só trazer uma informação e quero te ouvir sobre isso, que é que o Rio Grande do Norte foi pioneiro nessa agenda, né, de ter uma política pública, né, um conjunto de atores discutindo, que é a Cenis, né, e do qual o Sebrae tem um papel-chave. A gente fala muito da Inimpacto, mas esquece que os estados estão fazendo os seus movimentos. Inclusive, queria que você contasse um pouco dessa iniciativa. Joia. Então, como eu comentei anteriormente, a gente já trabalha com negócios de impacto há 7 anos aqui no estado. E a gente sempre pensou na parte de atendimento ao empreendedor, nas consultorias, nas capacitações, nos programas de aceleração, mas existia um gap que a gente precisava sanar, que era um marco legal. A gente entendia que a gente precisava também trabalhar com a questão da legislação, de ambiente legal, de apoio, né, de envolver os outros atores, como o próprio governo do estado, as prefeituras, etc. Então, dentro de todos os nossos projetos de atuação do sistema, a gente sempre coloca o marco legal como sendo um pré-requisito importante para a gente atuar. E nos negócios de impacto não foi diferente. A gente tinha um projeto robusto e nossos projetos cresceram aí em grande parceria com as empresas de energia eólica aqui da região do Nordeste, que é muito forte. Então, a gente começou trabalhando negócios inclusivos lá atrás, há 6 anos atrás, e esses negócios inclusivos a gente ampliou para negócios de impacto e hoje para a nova economia. E o CENIS nasceu nesse processo, dialogando com várias frentes, desde da Câmara dos Deputados, com prefeituras, com o próprio governo do estado. A gente começou a ver, existe uma legislação nacional, um decreto, e que para nós é uma base para a gente começar a pensar aqui no Rio Grande do Norte. E foi com base na Inimpacto, né? Nós fizemos uma discussão com a Câmara aqui na época, e eles gostaram muito da possibilidade da gente trabalhar negócios de impacto socioambiental. Então, isso foi apresentado para o governo do estado, eles também deram suas contribuições e colocaram, né, dentro da própria legislação a expertise deles em termos de regulamentação. E em 2019 a gente sancionou, que eu digo o governo do estado, né, sancionou a primeira lei estadual de investimento em negócios de impacto, que foi criando o comitê. O CENIS é o Comitê Estadual de Investimento em Negócios de Impacto, e para nós foi fantástico, porque lá atrás, há 5, 6 anos, era o Sebrae que falava sobre negócios de impacto apenas. E quando criamos o comitê, a gente colocou na mesa mais 20 instituições, e essas 20 instituições passaram a entender o que se tratava negócio de impacto socioambiental e como é que eles poderiam fomentar essa agenda localmente. Então, passou a falar apenas, né, deixou de falar apenas o Sebrae para envolver a FEComércio, a Federação da Agricultura, os bancos institucionais que nós temos, BNB, Banco do Nordeste, a Caixa, Banco do Brasil. Então, a gente chamou todas as universidades para essa mesa. Então, eu tenho universidades federais, tenho universidades estaduais, tenho universidades privadas, tenho representantes da sociedade civil, né, tenho ONGs. Então, a gente colocou na mesa, fora as secretarias do governo, que entraram também nessa discussão, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, a Secretaria de Assistência Social. Então, a gente colocou todos esses atores para falar sobre a temática. Isso foi muito bom, né? Porque a gente já não dialogava mais sozinho enquanto instituição, já só com os empreendedores, e a gente criou, na verdade, várias outras dinâmicas dentro dessas outras instituições, e elas passaram a contribuir
fortemente para essa agenda aqui no Estado. Então, para nós, o CENIS é motivo de muito orgulho e é de lá que a gente desdobra vários planos de ação para trabalhar ao longo do ano, né? E que a gente vem fazendo isso já há algum tempo. Cada conta desse teu rosário, não me apronta que eu não sou otário. Eu que não sou da tua laia, não caio em maracutaia, nem conversa mole pra fazer dormir. Vai ciscar em outro lugar, onde saiu pode voltar, teu troco já tá separado, não vou mais cair. Que interessante, é legal compartilhar esse case, né, do Rio Grande do Norte. Hoje tem vários estados, não sei, tá, uns 8 estados eu acho que estão já em processo, né? A minha pergunta para você é, eu fui membro do Comitê Dano Impacto durante 5 anos, ele agora foi revitalizado, enfim, tá numa alta, né, numa crescente, o que é super legal para a agenda, mas um desafio que a gente vê lá, eu queria te ouvir como que vocês fizeram aí no CENIS, que é a seguinte... tem um desnível de entendimento dessas 20 organizações sobre o tema. Como que vocês trabalharam para dar essa nivelada de compreensão, para botar todo mundo na mesma página? O desafio é constante, tá, Fábio? Porque, como são muitas instituições, os representantes mudam, né, a cada 2, 3 anos, então a gente vive fazendo esse trabalho de catequizar o comitê. Então, ele é um trabalho constante e a gente, obviamente, tem ajuda de várias instituições para esse processo. Mas a gente sempre faz algumas capacitações para o próprio comitê, visitas técnicas, fóruns, como foi o Fórum Nordeste aqui, recentemente, que aconteceu. Então, a gente leva muito conteúdo para que essas pessoas do comitê passem a assimilar melhor, e a gente sempre faz alguns encontros com próprios empreendedores de impacto social. Então, a gente leva para que eles falem dos seus negócios dentro das reuniões, para que eles coloquem as suas realidades, para que, de fato, essas pessoas se apropriem. Mas é um desafio constante, porque a gente tem a quebra, a mudança de representantes, né? Então, a gente sempre coloca na pauta essa questão. E trouxemos também o próprio Lucas, né, da Impacto, para falar sobre essa temática. Trouxemos Raquel Caran também para participar. Então, sempre que podemos, a gente coloca dentro da pauta das reuniões essa etapa de disseminação de conhecimento mesmo, do conteúdo, de quem são os negócios, o que foi mapeado nos últimos anos de negócios de impacto, o que temos no Rio Grande do Norte. Então, a gente tem um cuidado de sempre estar abastecendo eles dessas informações para que eles possam, de fato, desdobrar. Então, por exemplo, a partir desse processo interno do CENIS, a Universidade Federal aqui, o FRN, né, já criou um projeto de extensão em negócios de impacto socioambiental. Hoje é oferecido como disciplina complementar dentro da universidade. Então, eles mesmos vão criando esse conteúdo. A professora criou um podcast junto com os alunos sobre negócios de impacto. Então, eles vão se apropriando desses conteúdos e vão desdobrando, né, dentro das suas instituições. Então, isso sempre acontece. É um desafio constante. Que legal. Bom, além desse desafio, que é que você chamou de catequização constante, queria que você destacasse outros desafios que vocês lidam no ecossistema de impacto aí no Rio Grande do Norte. Então, temos alguns outros. Eu traria um que ele tem norteado um pouco da nossa atuação esse ano, que é mostrar para outros ecossistemas que o modelo de negócio de impacto também é para eles, né? Então, eu falo para a Federação das Indústrias, como é que eles trabalham com negócios de impacto social? Como é que eles absorvem essa agenda ESG que está aqui para eles? E como é que os negócios podem ajudar nesse processo de transição? Então, a gente tem um grande desafio de unir todos esses mundos, né? A Federação da Indústria é um mundo enorme. Então, como é que eu mostro isso para eles? A gente está tentando fazer com que isso aconteça de uma maneira mais fluida. Uma outra integração que a gente vê que é fundamental e urgente fazer, como é que eu uno o ecossistema de inovação com o ecossistema de impacto? Eles andavam muito paralelo aqui no nosso estado. A gente tem um ecossistema muito estruturado de inovação, onde a gente tem todos os atores, tem investidores, tem aceleradoras, tem um número bom de atores, enquanto o ecossistema de impacto que estava capenga em relação a esses atores. Então, eu preciso fundir esses dois ecossistemas. É o que a gente tem feito agora, fazendo inclusive um mapeamento de startups de impacto junto com eles, né? Estamos fazendo isso, inclusive, a nível Brasil, com o Polo Sebrae Startups, e a gente está trazendo esses atores de ecossistema de inovação para dentro, para que eles entendam que inovação também precisa estar a serviço da resolução de problema socioambiental, né? E que isso pode gerar grandes negócios para o ecossistema de inovação. Então, assim, os desafios maiores que eu encontro hoje é esse processo de integração. As pessoas precisam entender que negócio de impacto não é nicho, ele é condição para as empresas do futuro, né? É um modelo que precisa ser implementado e absorvido por todos os setores. Então, eu creio que esses sejam os maiores desafios. E fazer com que
os nossos membros do comitê desdobrem dentro de suas instituições. Né? Como é que a Secretaria de Economia Solidária também atua com negócios de impacto e coloca as pessoas para entenderem esse conceito e a partir daí criam várias agendas. Como é que a Federação da Agricultura passa também a atuar de impacto trabalhando na agricultura familiar, negócios sustentáveis, né? Agroecologia. Então, a gente tem o grande desafio de integrar a vertente de impacto socioambiental em todos esses atores que compõem o CENIS, para que eles, de fato, tenham entregas efetivas ao final, né, de cada semestre, de cada ano, junto conosco. Tarefa nada fácil, né? Convém dizer, né? Não, mas também muito, né, desafiador e, portanto, a gente se entusiasma com esse processo. Não, sem dúvida. E a gente precisaria ter várias monas aí pelo Brasil, no Sebrae, para ser aquela pessoa que está lá puxando. Até a minha pergunta seria essa, inclusive, é como é que você conseguiu sustentar durante tantos anos, né? Você ser essa figura que está ali batendo, puxando. Isso não é comum, você convém de concordar comigo, correto? Não é comum e não é tão fácil, mas assim, a gente entende que quando a gente tem gestores de projeto dentro das UFs, esses gestores têm esse papel de levar seus projetos adiante, de manter aquela bandeira que ele defende ativa e de replicar esse modelo para outros, né? Então, nós temos aqui no Rio Grande do Norte Mona, mas Mona já preparou a Elisete, que é a minha gestora dos projetos de impacto social hoje, porque eu estou numa gerência hoje de unidade. Então, eu já preparei outra gestora, essa gestora vai preparando outros consultores, os consultores vão atendendo os clientes, e aí a gente vai criando essa roda viva, né, de pessoas envolvidas. Alagoas, nós temos uma Mona em Alagoas, que é a Ana Madalena, é a gestora dos projetos de impacto, muito atuante também, que vai envolvendo o ecossistema como um todo. Em Pernambuco, a gente tem outros gestores, no Ceará, a gente tem outros gestores, e, de fato, hoje, se a gente for olhar o sistema como um todo, nem todas as UFs têm projetos de impacto socioambiental, né? Então, a gente teria aí um mundo ainda para ser ampliado, né? Um mundo que eu digo em várias UFs a gente poderia ter. Mas Felipe, que é o nosso gestor nacional, tem feito muito essa provocação. A gente tem aqui uma diretriz bacana, quem quer trabalhar com negócios de impacto? A gente tem bons projetos para ofertar para os estados. Então, ele tem um papel fundamental nesse processo, que antes quem fazia muito bem isso era a Valéria Barros, né, que já foi integrante da Impacto, tem uma atuação fantástica, e eu sou cria de Valéria Barros, né, eu gosto de dizer assim, porque foi ela que me direcionou nesse universo dos negócios de impacto e nunca mais a gente saiu. Então, o Felipe tem um papel fundamental nesse processo, de incentivar que gestores estaduais entrem e possam defender os seus projetos. E a gente fica aqui apoiando os estados que têm interesse para que eles, de fato, evoluam, amadureçam e tenham projetos estruturantes também. Legal você citar, né, outras pessoas no episódio com a Mairisa, episódio 3 aqui da nossa collab. Ela citou a Ana Madalena, falou, olha, foi ela que me fez me inscrever no BNS Garagem e tal. Né? E o Felipe e a Valéria também são incríveis, legal. Agora, uma curiosidade, Mona, comitê estadual, ele está ancorado em que lugar? Da onde vem recurso para manter as suas atividades? Como é que é a cozinha? Conta um pouco mais. Pronto, esse é um outro desafio. Hoje, o comitê ele é liderado pelo nosso secretário de Desenvolvimento Econômico, né, que é o Dr. Jaime Calado. A liderança, portanto, do comitê está dentro de uma secretaria estadual, dentro do governo do estado. Né? Então, a SEDEC hoje que tem o papel de liderar o CENIS e todos os atores que compõem. O SEBRAE atua bastidores arregimentando para que as coisas aconteçam, à disposição da secretaria para que, de fato, a gente tenha esse movimento, né, a cada trimestre de reunião, de desdobramento dos planos de ação, mas nós não temos um recurso hoje, nenhum fundo que possa estar fazendo com que a gente possa investir no desdobramento dos planos de ação. Então, como é que funciona? Cada entidade tem um recurso que direciona para trabalhar algum item do plano de ação. Então, o SEBRAE tem um projeto estruturante de negócio de impacto. Vamos fazer aqui por ano 3 programas de aceleração, tantas capacitações, vamos atender 3.000 clientes e assim a gente vai estruturando. Então, hoje,
o comitê funciona na realidade com o recurso de todas as instituições que compõem. Então, a Fierne tem um projeto para trabalhar a ESG nas indústrias, então a gente vai trabalhando ali conforme disponibilidade de cada ator que está dentro do CENIS, o que obviamente limita um pouco a nossa atuação, né? Se nós tivéssemos um recurso olhando para essas possibilidades, com certeza a gente já teria aí aportes de investimento maiores nas empresas, a gente já teria programas mais robustos de aceleração, a gente já teria condições de, inclusive, ter feito o processo de reconhecimento dos NIS do Estado, que foi a nossa terceira regulamentação da lei, a gente não conseguiu evoluir nessa regulamentação de reconhecimento, porque a gente precisa de um sistema, a gente precisa de inteligência para fazer esse processo acontecer, a gente precisa de recurso. Então, hoje é um grande desafio ter, de fato, um fundo destinado para o CENIS, para que ele possa desenvolver suas atividades em pleno funcionamento. Mas a gente trabalha também como pode, não deixa de jeito nenhum de executar o que está sendo previsto, proposto pelo grupo, muito pelo contrário, a cada ano a gente consegue avançar um pouco mais, mas são os recursos das instituições que compõem que hoje estão dando esse movimento ao comitê. Uma das críticas, digamos assim, que a gente fazia e ouvia no Comitê Nacional, né, da Impacto, sobretudo em relação às organizações da sociedade civil, era que essas organizações não podiam contar com um recurso de algum órgão do público que pudesse ajudar a custear passagem, deslocamento para as reuniões e tal. Como é que vocês têm lidado com essa questão específica aí? São muitas reuniões online, na realidade. Então, quando a gente faz as presenciais, cada um vem, como eu falei, né, com o custo da sua própria entidade. Então, eles têm recurso para fazer minimamente esse deslocamento até as reuniões. Então, é muito relacionado ao orçamento de cada instituição. Quem não tem, a gente acaba fazendo sempre uma reunião híbrida para que ele possa participar, né? Mas, de fato, a gente precisa evoluir para um fundo que dê essa capacidade ou para um orçamento que nos conduza aí a um plano mais efetivo, né? Por exemplo, a gente tem aqui os programas de aceleração. Nos nossos programas de aceleração, hoje o Sebrae, quem lidera esse processo, nós aportamos recursos nas empresas via premiação, né? A premiação de 15 mil, 20 mil, 30 mil para negócios de impacto, poder ampliar seu impacto e ampliar sua participação de mercado, mas aí é restrito ainda ao Sebrae, que tem um projeto estruturante para que isso aconteça, né? Então, a gente precisa evoluir, de fato, para ter essa flexibilidade e ter esse recurso aí destinado. Mas hoje é dessa forma. Tá pensando que aqui não é casa de mãe Joana que faz o que quer, que entra e sai sem me dizer, não me venha com graça, eu conheço teu carteado, tua cara lisa não disfarça. Mona, vamos virar agora, olhar para as coisas interessantes que estão rolando. E aí você falou, bom, vocês estão à frente, liderando programas de aceleração. Queria que você contasse um pouco o que você está vendo de negócio de impacto, de coisa inovadora que está pintando aí no pipeline de vocês. Então, vou até falar um pouquinho sobre essa questão desse pipeline, né, desse mapeamento e do quanto é importante a gente incentivar que os nossos empreendedores, eles apareçam. Agora mesmo eu estava, gente, tá rolando o mapeamento de startup de impacto, eu não estou vendo vocês se inscrevendo, cadê vocês? Quem não é visto não é lembrado, o ecossistema não sabe que vocês existem. Então, assim, a gente tem uma dificuldade ainda de fazer com que eles, né, se mostrem, estejam em todos os mapeamentos. O próprio mapeamento da Pipe, ela não mostra a realidade do nosso estado, infelizmente, porque os empreendedores não têm, muitas vezes, conhecimento da plataforma, por mais que a gente fale, né, não colocam aquilo como prioridade. Então, a gente sabe que a gente tem um número subrepresentado dentro dos mapeamentos nacionais, né, que a gente pode mostrar muito mais coisa que o Nordeste tem e a gente não consegue mostrar porque, enfim, esses empreendedores estão com outras prioridades e acabam não aparecendo nesses mapeamentos. Então, a gente tem feito um esforço muito grande de mapear localmente, né, a gente fez em 2020 com o Marcelo, do Impacta Nordeste, um mapeamento dos negócios aqui do nosso estado, eles apareceram, mostrando, deu, né, para nós uma noção de maturidade desses negócios, do que é que eles estão trabalhando, o quanto são inovadores, o quanto são tradicionais. Dentro do nosso pipeline, a gente ainda tem muitos negócios tradicionais de impacto socioambiental, que trabalha com escala realmente local, ali dentro de um território, né, dentro de um município, muitas coisas na área da educação, saúde, e agora a gente criou um programa
programa que foi o Regenera, que foi o nosso primeiro programa de aceleração para startups de impacto, que a gente queria negócios de base tecnológica. E aí tem muita coisa bacana, né? Tem o pessoal da Up Saúde, que trabalha com a questão de tecnologia para o SUS, que já estão aí em vários estados. Tem o pessoal da Tidmo, que trabalha com as embaixadoras da limpeza, ofertando para essas mulheres um acesso a serviços de limpeza, mas também de dignidade em termos de volume de trabalho. Então, é uma startup de impacto muito bacana aqui. A Red Blood, que trabalha também com os hemocentros, fazendo integração, né, entre os bancos de sangue e os consumidores. Então, a gente tem muitas coisas interessantes acontecendo aqui. Temos o pessoal da Petit Poti, que é um restaurante para bebês, que trabalha toda a questão de alimentação saudável, de saber fazer com que as famílias possam saber fazer esse alimento, ofertar esse alimento para as crianças. Então, a gente tem uma diversidade enorme, né? Que atuam desde comércio, serviço, na área de indústria e inovação. A gente tem, é bem pulverizado o público que a gente atende. Mas tem negócios incríveis que estão fazendo histórias aí. Tem o Instituto Navegar, que também trabalha a limpeza dos mangues aqui, muito parecido com a proposta da colega lá de Alagoas. Então, nós temos negócios muito bacanas, inclusive fizemos agora um e-book dos 15 últimos acelerados no programa Regenera. Vou passar para você, quem sabe você convida aí um deles para vir gravar um podcast, para eles contarem também a história. Então, tem muitos negócios interessantes e a gente tem feito um esforço para que eles se mantenham ativos, né? A gente sabe que é desafiador ainda, muitos estão naquele processo inicial, que não conseguem um faturamento suficiente para se manter, então alguns acabam saindo desse processo e outros não. Então, a gente costuma iniciar o atendimento dele com os programas de pré-aceleração, que é o nosso programa Impacta RN. O Impacta RN trabalha da ideação até a primeira fase de faturamento desses negócios, depois eles passam para o segundo programa, que é o Regenera, que é para quem tem base tecnológica e já está há mais tempo no mercado. E outros programas que a gente começou a provocar aqui, meus outros colegas gestores, né? Então, você é gestor de inovação, você tem edital para startup, colocar aí uma cota para startups de impacto. Você trabalha com moda, colocar aí uma cota para negócios de impacto na área de moda. Então, a gente provocou um pouco e a gente começou a criar espaços para que esses negócios de impacto pudessem estar também em outros programas aqui do Sebrae, não só dentro do projeto de impacto. E isso tem sofrido um efeito bem bacana. Que bacana. E para fechar aqui, Mona, e agradecer, papo super legal, só curiosidade, saber como é que está essa capilaridade pelo interior aí do estado? Tem chegado? Vocês têm conseguido chegar? Temos conseguido chegar, principalmente porque o Sebrae Rio Grande do Norte tem um programa chamado Cidade Empreendedora, e dentro da Cidade Empreendedora nós temos as salas do empreendedor. Então, o Sebrae Rio Grande do Norte dentro dos 169 municípios do estado do Rio Grande do Norte. A sala do empreendedor está em todos os municípios. E aí nós fizemos uma capacitação agora para 169 ADs, que a gente chama que são os agentes de desenvolvimento, falando sobre negócios de impacto. O que são, como é que eles reconhecem, como é que eles incentivam. Então, você imagina você replicar isso para os 169 municípios do estado, falando de negócios de impacto. Então, a sala do empreendedor, ela nos ajuda a ter esse contato direto com os municípios. Então, a gente consegue replicar muitas vezes uma capacitação, um conteúdo, um mapeamento para todos os municípios do estado. Então, isso acontece não só com as salas de empreendedor, como com os nossos 8 escritórios regionais que nós temos em cidades polos, né? Então, a gente tem feito muito esse trabalho de levar o impacto social também para o interior, através tanto das nossas agências regionais, quanto através das salas de empreendedor. E é fundamental que a gente faça esse processo. A gente não conseguiu fazer o processo de legislação municipal, mas a gente entende que primeiro a gente precisa provocar o empreendedor, saber que existe aquele modelo de negócio para ele atuar, dizer que o Sebrae tem, né, produtos e serviços para ele nesse sentido, e a partir daí a gente começa a trabalhar também legislações municipais, que é um próximo passo aí, quem sabe, para o CENIS chegar dentro dos municípios. Nossa, que incrível, que bacana a capilaridade. Nossa, maravilhoso ouvir isso. E, bom, para fechar, Mona, muito legal mesmo, queria te convidar a fazer um merchan final aqui, divulgar o trabalho que vocês estão fazendo, o que você quiser divulgar que você acha importante.
Bom, é realmente falar sobre os negócios de impacto, né? Fazer com que as pessoas entendam que é um modelo que veio para ficar, que a gente não está falando de um nicho de mercado, a gente está falando de uma realidade de modelo de negócio que é para todo mundo. Dizer que o Sebrae, em todos os estados, basta procurar que vai ter soluções para negócios de impacto socioambiental, tem programas de aceleração, tem consultoria, tem capacitação, tem projetos de extensão para universidades que tenham interesse de implementar dentro delas os projetos de empreendedorismo social. É só acessar nossas páginas e todas essas soluções estão disponíveis, né, para qualquer empreendedor que queira iniciar ou qualquer professor que queira levar essa oportunidade para os negócios. Então, assim, é realmente levantar uma bandeira, dizer que a gente tem muito que fazer ainda, né, temos muitos desafios a serem cumpridos, mas que a gente acredita no apoio de todos os outros atores, né? E que as pessoas consigam enxergar o quanto tem de negócios de impacto também no Nordeste, bons negócios para serem investidos, né? A gente está esperando aqui que surjam mais aceleradores, que surjam mais investidores locais e que a gente, de fato, possa, né, fortalecer esse ecossistema a nível regional. Mona, deixa eu te agradecer. Papo maravilhoso, acho que foi. Você trouxe várias questões super interessantes aqui. E para quem não está ligado, né, no que o Rio Grande do Norte está fazendo, acho que foi um ótimo cartão de visita aqui. Só agradecer mesmo. Obrigado, viu, Mona? Adorei. Que bom. Eu que agradeço, Fábio. Você também tem contribuído bastante para dar visibilidade aos negócios de impacto do Nordeste. Acho que essa Colab, ela vem para fortalecer a atuação. Então, agradecer demais a sua atuação e o seu olhar, né, para a nossa região, porque eu acho que também é muito disso. A gente tem que trocar, mostrar o que nós temos e trazer de outras regiões a expertise que já existe para que a gente possa se desenvolver juntos. Então, essa acho que foi a proposta do Fórum Nordeste, é a proposta dos outros fóruns aí, que a própria Impacto está, né, incentivando que façamos, então que a gente tenha em todas as regiões do Brasil esse movimento fortalecido, para que de fato a gente tenha uma economia aí mais verde, mais sustentável, mais inclusiva, que é para isso que a gente está trabalhando aqui. Obrigada. Tá pensando que